Meu filho não entra nesta casa. A adoção que dividiu e transformou uma família. Capítulo onde sonho teu trompito. A chuva tamborilava nas janelas panorâmicas da cobertura nos jardins, enquanto Ana Silva observava o parque vazio lá embaixo. Era assim que se sentia por dentro vazia. Apesar de toda a opulência ao seu redor, o apartamento de 3 andares com sua decoração minimalista assinada por designers renomados era perfeito demais. Cada cômodo impecável ecoava o silêncio ensurdecedor da ausência de risos infantis. Pedro chegou tarde do escritório novamente, encontrando a esposa no mesmo lugar onde a deixara pela manhã, sentada na poltrona da biblioteca, olhando para o nada. 8 anos de casamento, 8 anos de tentativas, tratamentos, esperanças e decepções. A pasta com os últimos exames médicos ainda estava sobre a mesa de centro, como uma sentença final que nenhum dos dois tinha coragem de guardar. Ana, precisamos conversar sobre isso. Pedro aproximou-se, mas ela apenas balançou a cabeça. 2 gestações perdidas nos primeiros meses haviam deixado cicatrizes invisíveis mais profundas que qualquer marca física ou diagnóstico da Dra. Fernanda. Sua ginecologista há anos havia sido claro e devastador. Endometriose severa, aderências uterinas irreversíveis. As chances de uma gravidez bem-sucedida eram estatisticamente nulas. Os meses seguintes foram um borrão cinzento. Ana mergulhou no trabalho no hospital infantil São Lucas com intensidade quase autodestrutiva, aceitando plantões extras, envolvendo-se em casos complexos, ver dezenas de crianças diariamente. Era ao mesmo tempo seu consolo e sua tortura. Pedro, por sua vez, passou a dormir no escritório, alegando prazos apertados em projetos da construtora familiar. Na verdade, não suportava ver a dor nos olhos da esposa. Foi em um congresso de pediatria em Salvador que tudo começou a mudar. Ana estava apresentando um artigo sobre cuidados neonatais quando notou uma mulher na plateia que chorava discretamente durante o coffee break. A mulher se aproximou. Desculpe a emotividade, doutora, seu trabalho me tocou profundamente. Sou Helena Rodrigues, trabalho com adoção há 15 anos. Naquela tarde quente de março, sentadas em um café com vista para o mar, Helena contou sua história. Ela mesma era mãe adotiva de 3 crianças, todas de etnias diferentes. Mostrou fotos no celular, um álbum vibrante de sorrisos, abraços, festas de aniversário. Sabe, Ana, eu também passei por isso 5 anos tentando engravidar. 3 fertilizações in vitro fracassadas, até que percebi que estava procurando meu filho no lugar errado. Ana ouviu, cética no início, depois curiosa, finalmente comovida. Helena falou sobre o sistema de adoção brasileiro, sobre as milhares de crianças esperando por uma família, sobre como o amor não precisa de laços sanguíneos para ser real. Existe um mito cruel de que a adoção é um amor de segunda categoria, disse Helena segurando a mão de Ana. Mas posso garantir, quando minha filha Maria me chamou de mãe pela primeira vez, senti algo tão intenso que pensei que meu coração fosse explodir. Não era diferente, era absolutamente verdadeiro. Antes de voltar pra São Paulo, Helena deu a Ana um cartão com o contato do Lar Esperança, um abrigo institucional na Zona Sul.
só visite, sem compromisso. Às vezes precisamos ver para entender que nosso destino estava nos esperando em outro caminho. A volta para casa foi turbulenta, emocionalmente Ana mal conseguia articular o que sentia. Na mesma noite esperou Pedro chegar, preparou seu jantar favorito, lasanha à bolonhesa. E quando ele se sentou à mesa com aquela expressão cansada, ela simplesmente abriu o notebook e mostrou um vídeo que Helena havia enviado. Era o testemunho de dezenas de famílias adotivas, pais de todos os tipos, casais heterossexuais, homossexuais, pessoas solteiras falando sobre suas jornadas. Mas foi a história de um casal que parou Pedro no meio da garfada. Um homem contando como seu filho adotivo aos 6 anos lhe ensinou o verdadeiro significado de paternidade, quando disse: pai não é quem faz, é quem cria. Pedro ficou em silêncio por longos minutos. Então, com voz embargada, disse apenas: quando podemos visitar? A primeira ida ao Lar Esperança foi avassaladora. Localizado em uma casa antiga reformada em Parelheiros, o abrigo abrigava 47 crianças de diversas idades. A coordenadora, Dona Célia, uma senhora negra de olhos penetrantes e sorriso acolhedor, os recebeu com chá e muita franqueza. Vocês precisam entender algo essencial, ela disse, servindo biscoitos caseiros. Adoção não é caridade, não é fazer um favor. É parentalidade real, com todos os desafios, frustrações e alegrias. Se vierem com pena ou culpa, melhor nem começar. Mas se vierem com o coração aberto para amar de verdade, então encontrarão seu filho aqui. Ela então mostrou o perfil de várias crianças disponíveis para adoção. Ana e Pedro haviam preenchido um formulário indicando preferências e idade. Sexo etnia. Sexo etnia, como a maioria dos pretendentes haviam marcado indiferente para a etnia, mas com uma ressalva inconsciente: bebês ou crianças muito pequenas, preferencialmente sem irmãos. Tenho que ser honesta com vocês. Dona Célia ajustou os óculos. Bebês são raros no sistema e tem filas enormes, mas crianças acima de 3 anos, grupos de irmãos, e especialmente crianças negras, esperam muito mais tempo, às vezes anos. Foi quando ela abriu uma pasta e colocou sobre a mesa a foto de Lucas Mendes dos Santos, 4 anos, negro, sem irmãos conhecidos. A história dele era dolorosamente comum. Mãe usuária de drogas que o deixou no hospital ao nascer. Pai desconhecido. Passou por 3 lares temporários antes de chegar ao Lar Esperança aos 2 anos. Ele é especial. Dona Célia falou com afeto evidente, quieto, introspectivo, mas de uma inteligência impressionante. Aprendeu a ler sozinho com os livros doados que temos aqui. Prefere ficar na biblioteca improvisada que montamos a brincar no pátio. É como se... Ela pausou, procurando palavras, como se estivesse sempre esperando alguém. Ana pegou a foto. Lucas olhava diretamente para a câmera com uma seriedade desconcertante. Para uma criança, seus olhos escuros eram imensos, emoldurados por cílios longos e cachos, perfeitamente definidos. Havia algo ali, uma vulnerabilidade misturada com uma força silenciosa que atravessou o peito de Ana como um raio. Podemos conhecê-lo? Pedro perguntou. E Ana percebeu que também não conseguia desviar o olhar da foto. Claro, mas vamos com calma. Crianças institucionalizadas já sofreram rejeição e abandono. Precisamos protegê-las de falsas esperanças. O primeiro encontro aconteceu em uma tarde de sábado. Lucas estava na biblioteca do abrigo, um cômodo pequeno com estantes doadas e almofadas coloridas no chão. Estava tão concentrado em um livro ilustrado sobre o sistema solar que nem percebeu quando Ana e Pedro entraram. Dona Célia fez as apresentações com suavidade. Lucas, estes são os tios. Ana e Pedro vieram conhecer você. O menino levantou os olhos lentamente.
Avaliando, não sorriu, não se aproximou, apenas acenou. Com a cabeça e voltou ao livro, Ana. Sentiu o coração apertar, ele havia desenvolvido mecanismos de defesa, mantendo todos à distância. Pedro, com sua experiência lidando com clientes difíceis, não se intimidou. Sentou-se no chão ao lado do menino, respeitando seu espaço. Sistema solar, interessante. Qual é seu planeta favorito? Silêncio então, sem tirar os olhos do livro. Saturno por causa dos anéis. Bom gosto, Saturno tem 82 luas, sabia? E os anéis são feitos de gelo e rocha. Lucas virou-se pela primeira vez, surpreso. Como você sabe? Eu desenhei um planetário uma vez, tive que estudar muito sobre astronomia. Foi a brecha, Lucas começou a fazer perguntas sobre planetas e estrelas. Se era possível viver em Marte, Pedro respondia com paciência. E Ana observava, emocionada, a transformação sutil no rosto do menino, a guarda baixando milímetro por milímetro. Quando chegou a hora de ir embora, Ana se agachou na altura de Lucas. Foi muito bom conhecer você, posso dar um abraço? Lucas hesitou, mas concordou. O abraço foi breve, quase protocolar. Mas quando ela começou a se afastar, ele sussurrou tão baixo que quase ela não ouviu. Vocês voltam? Voltamos, prometido. No carro, durante todo o trajeto de volta, nenhum dos dois conseguiu falar. Quando finalmente chegaram em casa, Pedro estacionou na garagem e ficaram ali em silêncio, até que Ana rompeu. Ele precisa de nós, Pedro. Eu sei, eu também senti. As visitas seguintes foram cuidadosamente planejadas, sempre aos sábados pela manhã, sempre por 2 horas na segunda visita. Lucas mostrou sua coleção de desenhos, páginas e páginas de planetas, foguetes, astronautas. Quero ser astronauta quando crescer, revelou. Então vai ter que estudar muito matemática e física, Ana comentou. Eu gosto de estudar, é melhor que... Ele parou, autocensurando-se. Melhor que o quê, Lucas? Melhor que ficar pensando que ninguém me quer. A frase caiu como uma bomba. Ana teve que sair da sala, fingindo ir ao banheiro para chorar. Quando voltou, encontrou Pedro mostrando fotos da casa deles no celular. Tem um quarto vazio que precisaria de alguém com boas ideias para decorar. Você toparia ajudar? Os olhos de Lucas brilharam pela primeira vez. De verdade? Na terceira visita aconteceu o momento que mudaria tudo. Lucas estava brincando no pátio, quando tropeçou e caiu, ralando o joelho, não chorou, apenas ficou sentado olhando para o machucado com aquela expressão séria de sempre. Pedro aproximou-se, tirou o lenço do bolso e com cuidado limpou o ferimento. Já passou, você é corajoso, nem chorou. Meninos grandes não choram, Lucas respondeu, mas sua voz tremia. Quem disse isso? Ana sentou-se do outro lado. Meninos grandes podem chorar sim, todo mundo pode chorar, não é fraqueza. É só um jeito de limpar a tristeza de dentro. Lucas olhou para ela. Com aqueles olhos imensos, e então, pela primeira vez desabou, chorou, com soluços profundos acumulados de anos de rejeição e solidão. Ana o puxou para seu colo, embalando, e Pedro envolveu os dois em seus braços. Ali naquele abraço espontâneo, uma família começou a nascer. Quando os soluços finalmente cessaram, Lucas levantou o rosto manchado de lágrimas e pronunciou a palavra que mudaria suas vidas para sempre: mamãe. Ana não conseguiu responder, apenas apertou mais forte, chorando também. Enquanto Pedro limpava discretamente os próprios olhos, Dona Célia, que observava de longe, sorriu. Ela já tinha visto essa cena antes, mas nunca deixava de ser mágica o momento em que uma criança escolhia seus pais, tanto quanto era escolhida.
O processo legal começou imediatamente. Audiências com o juiz da vara da infância, entrevistas com assistentes sociais, visitas domiciliares, avaliações psicológicas. Ana e Pedro passaram por cada etapa com determinação férrea, sabendo que cada formulário, cada pergunta era um passo para trazer Lucas para casa. 6 meses depois, em uma manhã chuvosa de setembro, o juiz bateu o martelo: defiro a adoção. Lucas Mendes dos Santos agora se chama Lucas Silva. Que Deus abençoe esta família. No banco do tribunal, Lucas agora legalmente filho deles apertava um ursinho de pelúcia que Ana havia dado. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer, ele se levantou sério como sempre e declarou com sua voz clara: obrigado por me escolherem. Eu prometo ser o melhor filho do mundo. Ana e Pedro se entreolharam. Teriam que ensinar esse menino que ele não precisava ser perfeito para ser amado, que o amor verdadeiro é incondicional. Mas primeiro teriam que sobreviver ao que estava por vir. Apresentar seu filho negro para uma família branca de elite que se orgulhava de sua pureza genealógica. Capítulo 2. O jantar fatídico, a mansão da família Silva no Alto de Pinheiro sempre intimidaram a Ana, mesmo após anos de casamento. A construção colonial do século X-Genese, herdada por gerações, tinha algo de museu, móveis de época, retratos de ancestrais nas paredes, uma solenidade que sufocava qualquer espontaneidade. Era ali que aconteciam os almoços dominicais obrigatórios e as datas importantes. Era ali que Dona Marta reinava como matriarca absoluta. Marta Cristina Silva, 75 anos, viúva há uma década. Era o tipo de mulher que entrava em um ambiente todos automaticamente se endireitavam. Ex-diretora de um colégio tradicional, presidenta do clube de bridge, membro ativo da alta sociedade paulistana. Ela cultivava a imagem de família que havia construído com tanto esmero. Os Silva eram descendentes de portugueses, tinham sobrenome de respeito. Suas árvores genealógicas estavam documentadas até os séculos de chá. Boa noite, vovó. Lucas estendeu a mão educadamente, como haviam ensinado. Marta olhou para a mão como se fosse algo contaminado, mas apertou-a brevemente antes de se afastar o tio Ricardo. Irmão mais velho de Pedro e sócio da construtora, foi mais direto, Pedro. Podemos conversar no escritório antes do jantar. Ana ficou com Lucas na sala, sentindo os olhares que os dissecavam. A prima Juliana, casada com um empresário, sussurrou algo para a irmã, apontando discretamente para o menino. Sobrinhos adolescentes observavam Lucas com uma mistura de curiosidade e desconforto. No escritório, Ricardo não perdeu tempo com formalidades. Você enlouqueceu, sabe o que isso vai fazer com a reputação da família, com o negócio? Nossos clientes são da elite, Pedro, elite conservadora. Quando souberem que você adotou uma criança negra. Nosso filho Pedro interrompeu com voz firme: ele tem nome Lucas. Seja como for, papai deve estar se revirando no túmulo. A linhagem Silva é só um sobrenome. Ricardo não nos faz melhores que ninguém.
O tio bufou, espere até os problemas começarem. Essas crianças vêm com bagagem genética, traumas daqui a alguns anos. Quando os problemas aparecerem, não diga que não avisei. Pedro saiu batendo a porta. O jantar foi servido na sala de jantar principal, com a mesa de mogno que comportava 30 pessoas. Lucas foi colocado entre Ana e Pedro, como se precisasse ser isolado do resto da família. A avó ocupou a cabeceira, presidindo a refeição. Como sempre, a conversa durante a entrada, um carpaccio de salmão, foi dolorosamente artificial. Todos falavam sobre amenidades, cuidadosamente evitando mencionar o elefante na sala. Lucas comia em silêncio, manejando os talheres com a precisão que haviam ensinado. Mas Ana via suas mãos tremendo ligeiramente. Foi durante o prato principal que a tia Berenice, sempre a mais progressista da família, decidiu quebrar o gelo. Então Lucas deve estar feliz com sua nova família, não é? Sim, tia. Ele respondeu baixinho. E como era o lugar onde você morava antes? Ana tensionou Berenice. Talvez não seja apropriado. Por que não? São apenas perguntas normais. Ela voltou-se para Lucas com um sorriso forçado. Deve ter sido difícil no orfanato, muitas crianças. Lucas encolheu-se na cadeira. Sem saber como responder, Pedro colocou a mão em seu ombro. Reconfortante, mas Berenice continuou, agora dirigindo-se à mesa inteira. Li que muitas dessas instituições são terríveis crianças traumatizadas, algumas com problemas sérios. Berenice, chega. Pedro alertou, mas Ricardo não resistiu. É uma preocupação válida. Você investigou a família biológica dele? Pedro, histórico médico. Tendências genéticas? Essas coisas importam. Ele é meu filho, é o que importa. Mas você não sabe nada sobre ele de verdade. Insistiu Ricardo, de onde vem o que corre nas veias dele, doenças hereditárias, propensão a... A que, Ricardo? Diga. Ana levantou-se furiosa. Propensão a quê? Um silêncio constrangido, Ricardo recuou. Não é isso. Só estou dizendo que a adoção é complicado. Ainda mais quando... Quando o quê? Quando a criança é negra. É isso que está engasgado aí. A tensão era palpável, Lucas estava pálido, Tanto quanto sua pele permitia mostrar. os olhos mareados, tentando desaparecer na cadeira. Foi quando aconteceu. A empregada trouxe a sobremesa Pavlov, especialidade da casa. Lucas, com suas mãos pequenas e nervosas, pegou seu copo de leite para beber e tentar acalmar o nó na garganta. Mas o copo escorregou, o vidro caiu em câmera lenta, explodindo no prato, respingando leite pela toalha de linho irlandês bordado, herdade de 5 gerações da família Silva. O barulho pareceu ecoar pela eternidade. Lucas congelou, olhando horrorizado para a mancha branca se espalhando pelo tecido precioso. Não acredito. Marta levantou-se bruscamente, sua cadeira raspando no chão de madeira. Essa toalha pertenceu à minha bisavó. Veio de Portugal. Foi um acidente, mãe. Pedro tentou intervir. Acidente? Vejo muito bem o que aconteceu. Uma criança sem educação, sem berço, sem a menor noção de como se comportar em uma casa de família. Marta, ele tem 5 anos Ana protegeu Lucas com o braço. e já mostra sua natureza. Desajeitado, descontrolado. Isso é o que acontece quando você tenta forçar algo que não é natural. Esse menino não tem nosso sangue. Nunca terá. Não pertence a esta família. Lucas começou a soluçar silenciosamente. Pedro levantou-se pegando o filho no colo. Você está certa, mãe, ele não tem seu sangue. Graças a Deus, porque o nosso sangue está envenenado com preconceito e mesquinharia. Como ousa falar assim comigo na minha própria casa? Esta casa. Pedro olhou ao redor para toda a família que observava em silêncio constrangido. Ninguém defendendo, ninguém intervindo. Esta casa não é mais meu lar. Minha casa é onde está meu coração, e meu coração está com meu filho.
Ele caminhou em direção à saída, Lucas se escondendo o rosto em seu pescoço. Ana o seguiu, mas antes virou-se para a sogra. Você sabe o que é mais triste, dona Marta? Você tem uma chance de ganhar um neto maravilhoso, inteligente, carinhoso, mas está cega demais pelo seu preconceito para ver. E quando finalmente enxergar, pode ser tarde demais. Tenha uma boa noite. No carro Lucas chorava descontroladamente. Eu estraguei tudo, eu estraguei tudo. Eu sabia que ia estragar. Eu sempre estrago. Não, não, não. Ana virou-se do banco da frente, segurando o rosto dele entre as mãos. Você não estragou nada. Foi um acidente, acidentes acontecem. Mas a vovó falou que eu não. A vovó está errada, tão errada. Você é nosso filho e nada, absolutamente nada vai mudar isso. Mas Lucas continuava inconsolável. Todo mundo me odeia, todo mundo sempre me odeia. É porque eu sou ruim. Sou uma criança ruim. Pedro estacionou o carro na garagem e se juntou a Ana no banco de trás, envolvendo Lucas em um abraço apertado. Escute bem, Lucas. Você é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. A melhor não é você que é o problema, são as outras pessoas que estão erradas. Mas nós nunca vamos desistir de você. Nunca entendeu. Lucas agarrou-se a eles como um náufrago a uma boia. Naquela noite Ana dormiu no quarto de Lucas. Ele teve 3 pesadelos, acordando assustado, verificando se ela ainda estava ali. A cada vez ela cantava baixinho canções de niná que sua própria mãe lhe cantava, acariciando seus cachos até que ele voltasse a adormecer. Às 3 da manhã, Lucas acordou novamente, mas dessa vez não estava assustado. Apenas olhou para Ana por longos minutos. Mamãe, Sim, meu amor. você promete que não vai me devolver? O coração de Ana se estilhaçou. Prometo com cada célula do meu corpo, prometo. Mesmo se eu fizer besteira de novo. Mesmo assim, famílias de verdade não desistem uma das outras. E nós somos uma família de verdade. Lucas finalmente pareceu relaxar. Mamãe, eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia. Ana abraçou, chorando silenciosamente. Eu também te amo, meu filho, tanto que às vezes nem cabe no peito. Na manhã seguinte, Pedro encontrou um desenho na geladeira. Lucas havia acordado antes de todos e desenhado. Eram 3 figuras, um homem alto, uma mulher e uma criança pequena no meio, todos de mãos dadas. Acima deles, um arco-íris gigante. Embaixo, com a caligrafia incerta de uma criança de 5 anos, estava escrito: família perfeita. E uma nota anexada com fita adesiva: papai, não se preocupe, eu sou forte como você. E a mamãe disse que famílias de verdade não desistem. Vamos ficar juntos para sempre, as Lucas Silva. Gostei do meu nome novo. Pedro sentou-se na cozinha, segurando o desenho, e chorou pela crueldade que seu filho havia enfrentado. Chorou pela família que o rejeitara, mas também chorou de gratidão por aquele menino extraordinário que, apesar de tudo, ainda tinha capacidade de amar, de confiar, esperar. Quando Ana desceu, encontrou-o ali. Não precisaram falar, ela simplesmente se sentou ao seu lado, apoiou a cabeça em seu ombro
E juntos olharam para o desenho que agora seria emoldurado e pendurado no escritório de Pedro I. Lembrete diário do que realmente importava. Lá fora, o sol nascia sobre São Paulo. Um novo dia, um novo começo. E uma decisão. Construiriam sua própria família, suas próprias tradições. E se a família Silva os rejeitasse, então criariam uma nova definição de família. Uma baseada em amor, não em sangue. Mas primeiro, teriam que enfrentar as consequências sociais que estavam apenas começando. Meu amor, não tema, fiz contigo. Não trem, fiz que orar. Em trem, fiz que ama. Eu coração de pudero na sua vida. Em você tem na namorar. Capítulo 3, as feridas. Os 3 meses seguintes ao jantar desastroso testaram a família Silva de formas que nunca imaginaram. A rejeição da família estendida foi apenas o começo. Ela se espalhou como uma doença contagiosa para todos os círculos sociais que Ana e Pedro frequentavam. Lucas começou no Colégio Santa Cruz, uma escola particular de elite nos Jardins. No mês de abril, Ana havia pesquisado cuidadosamente, escolhendo uma instituição que se dizia progressista e inclusiva. A realidade mostrou-se bem diferente. No primeiro dia, Lucas voltou pra casa quieto demais. Ana preparou seu lanche favorito, pão de queijo com chocolate quente, e sentou-se com ele na cozinha. Como foi a escola, meu amor? Foi boa. Ele respondeu automaticamente, mas não olhou nos olhos. Lucas, você pode me contar a verdade? O menino mexeu no copo, os olhos fixos no líquido escuro. Finalmente, com voz pequena, o menino perguntou por que eu era marrom e minha mãe era branca. Eu disse que você me adotou. Ele falou que... O que ele falou? Ana sentiu o estômago revirar. Que seus pais me compraram porque tinham pena. Que eu não sou filho de verdade, que sou só um projeto de caridade. Ana puxou para seu colo, mesmo ele já sendo grande para isso. Lucas desmoronou, chorando. É verdade, mamãe? Você teve pena de mim? Olhe pra mim. Ela segurou o rosto dele, forçando o contato visual. Nós não tivemos pena. Nós te amamos, te escolhemos, te queríamos. Você é nosso filho tanto quanto se eu tivesse te gerado, entendeu? Mas as palavras de crianças cruéis ecoam mais alto que asseguramentos de paz. Elas continuaram bilhetes anônimos na mochila. Volte para a senzala. Colegas que se recusavam a sentar ao seu lado, convites de aniversário que nunca chegavam. A gota d'água veio em junho. Lucas estava na aula de educação física quando um grupo de meninos o cercou no vestiário. Meu pai disse que gente como você rouba. Disse Guilherme, filho de um importante cliente da construtora. Melhor conferir nossas mochilas. O professor de educação física que presenciou a cena limitou-se a dizer 100 brigas, meninos, e saiu. Quando Lucas chegou em casa naquele dia, Ana notou algo diferente. Ele não estava chorando, não estava triste, estava vazio. Lucas, aconteceu alguma coisa. Não, mamãe, respondeu com uma voz monocórdia que assustou mais que qualquer choro. Foi naquela noite que começou. Ana acordou com um barulho estranho vindo do quarto de Lucas.
Encontrou-o trocando os lençóis, o pijama molhado em nurese noturna, algo que não acontecia desde os primeiros dias no abrigo. Me desculpe, mamãe, eu não quis. Eu não queria dar trabalho. Ele chorava de vergonha. Não tem problema, meu amor, não tem problema nenhum. Vamos limpar juntos. Mas o problema persistiu noite após noite. Lucas acordava molhado, envergonhado, cada vez mais retraído. A pediatra explicou: é regressão causada por estresse traumático. Ele está sofrendo bullying. Não oficialmente. Ana admitiu: nada que possamos provar, são pequenas crueldades, exclusões sutis. A gagueira começou em julho. Lucas, que sempre teve uma dicção perfeita, começou a travar nas primeiras sílabas. É mamãe, papai. E cada vez que isso acontecia, ele ficava vermelho de frustração, mordendo os lábios até machucá-los. Pedro decidiu confrontar a escola. A reunião com a diretora Margaret foi reveladora. Senhor Silva, entendo sua preocupação, mas não podemos controlar o que as crianças dizem entre si. Elas estão apenas curiosas sobre a situação incomum de Lucas. Situação incomum. Ele tem uma família que o ama, o que há de incomum nisso? Bem, a diretora escolheu as palavras cuidadosamente. Nossa escola tem um perfil socioeconômico muito específico. As famílias aqui têm certos valores tradicionais. Talvez Lucas se sentisse mais confortável em uma escola mais diversa. Pedro levantou-se, furioso. A senhora está sugerindo que tiremos nosso filho daqui porque ele é negro? Não. Estou apenas dizendo que, pelo bem-estar dele. O bem-estar dele seria ter colegas educados por pais que não são racistas, mas parece que isso é impossível nesta instituição. A situação piorou, os pais começaram a reclamar sutilmente, claro, que não queriam que seus filhos se misturassem com Lucas em projetos de grupo. Uma mãe chegou a pedir que ele fosse testado para doenças contagiosas antes de ir à festa de piscina de seu filho. Ana confrontou a mulher no estacionamento da escola. Você está insinuando que meu filho tem alguma doença? Não é pessoal, querida, só que você nunca sabe de onde essas crianças vêm. É responsabilidade de mãe proteger os próprios filhos. Responsabilidade de mãe é ensinar seus filhos a não serem preconceituosos, algo que claramente você falhou. A mulher apenas revirou os olhos e foi embora, murmurando algo sobre menino e racial. Em agosto, a situação na construtora também deteriorou. Ricardo convocou uma reunião emergencial dos sócios. Pedro entrou na sala de conferências. Encontrou seu irmão, 2 tios e 3 investidores importantes. Pedro, precisamos discutir algo delicado. Ricardo começou: a construtora está perdendo contratos, clientes importantes estão se afastando. Por causa de Lucas, por causa da sua decisão. Você precisa entender, nosso público-alvo é conservador. A família Mendonça cancelou o projeto do condomínio de luxo. Os Tavares desistiram do shopping. Estamos falando de 45 milhões em contratos perdidos. E você está me pedindo o que exatamente? Seja mais discreto, não leve o menino para eventos da empresa. Não fale sobre ele com clientes. Mantenha sua vida pessoal. Pedro olhou para cada homem na sala. Homens com quem trabalhara por anos, alguns parentes de sangue. Vocês querem que eu esconda meu filho? Não é esconder, é ter bom senso profissional. O tio Augusto interveio. Você tem uma empresa para pensar, funcionários que dependem desses contratos. Eu tenho um filho que depende de mim para saber que é amado incondicionalmente, que não há vergonha em quem ele é. Ninguém está falando em vergonha. É estratégia de negócios. Pedro levantou-se, pegando sua toste. Então façam sem mim, podem ficar com a construtora, eu saio. O silêncio foi absoluto. Ricardo piscou, incrédulo. Você está brincando? Nunca falei tão sério na vida. Procure um advogado para calcular minha parte, estou fora. Pedro, não seja burro. Você está jogando fora o legado da família por causa de... Termine essa frase, vamos. Termine por causa de quê? Do meu filho. Ricardo fechou a boca. Pedro saiu batendo a porta. Naquela noite ele chegou em casa e encontrou Ana dando banho em Lucas pela 3ª vez no dia, depois de mais um acidente. O menino estava cabisbaixo, murmurando desculpas repetidas. Ana, precisamos conversar. Pedro chamou-a para o quarto depois que Lucas dormiu. Ela entrou.
exausto. O que aconteceu? Saí da construtora, vou abrir meu próprio escritório. Ana sentou-se pesadamente na cama. Pedro, como vamos pagar as contas, este apartamento, a escola de Lucas, os tratamentos com a psicóloga? Vamos dar um jeito, sempre damos. Será que... Será que ela hesitou, a pergunta proibida, escapando antes que pudesse reprimir? Será que fizemos a coisa certa? Será que condenamos Lucas a uma vida de sofrimento por causa do nosso egoísmo? Por causa do nosso desejo de ser pais? Pedro ficou em silêncio. Era a primeira vez que Ana vocalizava a dúvida que os dois carregavam secretamente. Tinham salvo Lucas ou apenas o colocado em uma situação ainda mais dolorosa? Não sei. Ele admitiu finalmente. Não sei se fizemos certo, só sei que agora ele é nosso filho e vamos lutar por ele até quando for preciso. Na manhã seguinte, Ana descobriu algo que mudaria tudo. Foi acordar Lucas e encontrou um desenho novo pregado na porta do guarda-roupa. Não era feito com giz de cera colorido como os usuais, era grafite, tons de cinza e preto, e mostrava uma figura pequena, solitária, cercada por sombras ameaçadoras. Seu coração apertou. Lucas estava desenhando seus medos. Ela olhou para o filho ainda dormindo, viu as olheiras sob seus olhos, a tensão até mesmo em seus músculos relaxados pelo sono. Com 7 meses na família, ele estava regredindo, não progredindo. Desceu até a cozinha, fez café, sentou-se à mesa, a cabeça entre as mãos. Foi quando viu outro desenho, este grudado na porta da geladeira. Devia ter chegado ali durante a madrugada. Eram 3 figuras mesmas do desenho de meses atrás: um homem, uma mulher, uma criança. Mas desta vez as 3 figuras estavam dentro de um coração gigante embaixo, com aquela caligrafia que ainda era infantil, mas cada vez mais firme, uma mensagem: papai, não se preocupe com o trabalho. Mamãe, não se preocupe comigo, eu sou forte como vocês. E a gente se tem, a professora da escola falou que família é quem fica com a gente quando tudo fica difícil. Então somos a melhor família. Eu amo vocês, As. Lucas Silva. Ainda gosto do meu nome novo. Ana leu e leu, e algo nela mudou, não. Eles não tinham cometido um erro, sim. A vida de Lucas estava sendo difícil, mas sem eles ele estaria no abrigo, sozinho, sem ninguém para secar suas lágrimas, para segurar sua mão durante os pesadelos. Quando Pedro desceu, ela mostrou o desenho, leu isso. Ele leu, os olhos marejando. Ele ouviu nossa conversa ontem e nos deu a resposta que precisávamos. O que fazemos agora? Ana respirou fundo. Lutamos mais forte, encontramos aliados. Mudamos o que pudermos mudar e o que não pudermos. Ensinamos Lucas a ser forte o suficiente para enfrentar. Como? Não sei, mas vamos descobrir juntos. Eles começaram a pesquisar, encontraram um grupo de apoio para famílias adotivas multirraciais que se reunia em uma igreja no Butantã. No primeiro encontro, sábado à tarde, sentiram-se alienígenas. Havia casais brancos com filhos negros, casais negros com filhos asiáticos, casais interraciais, famílias monoparentais, uma linda bagunça de diferentes configurações unidas por um fio comum: o amor que atravessa fronteiras raciais. A coordenadora Solange, uma mulher negra de 50 anos que havia adotado 2 meninos coreanos, os recebeu com um abraço caloroso. Bem-vindos. Sei que vocês devem estar se sentindo perdidos. Todos nós já estivemos aí. Durante a reunião, pais compartilharam suas histórias. Um casal gay branco falou sobre criar 3 irmãs negras. Uma mãe solteira branca sobre seu filho indígena. As histórias eram diferentes, mas os desafios assustadoramente similares: rejeição familiar, racismo na escola, a luta constante para ajudar seus filhos a desenvolverem uma identidade racial saudável. O maior desafio, explicou Solange, é que vocês, como pais brancos, precisam ensinar seus filhos sobre uma experiência que vocês mesmos nunca viveram. Vocês nunca sofreram racismo,
Então, como preparam Lucas para enfrentá-lo? Não sabemos. Ana admitiu. Estamos voando às cegas. Então, o primeiro passo é admitir isso. Buscar ajuda, rodear-se de pessoas negras que possam ser mentores para Lucas ler sobre história negra, cultura negra, não apenas durante o mês da consciência negra, mas o ano todo fazer de Lucas um motivo de orgulho de sua identidade, não de vergonha. Um pai, Carlos, falou: eu cometi o erro de tentar criar minha filha sem ver cor. Achava que era progressista, na verdade estava negando parte essencial de quem ela é. Quando ela tinha 8 anos, ela me perguntou por que seu cabelo era feio e duro. Quebrou meu coração, porque eu nunca tinha ensinado a ela que seu cabelo era lindo, que sua pele era linda, que ser negra era algo poderoso e bonito. Depois da reunião, várias mães se aproximaram de Ana, deram dicas práticas, produtos para cabelo crespo, livros infantis com protagonistas negros, terapeutas especializados em trauma racial, escolas mais inclusivas. A escola particular de elite provavelmente vai ser sempre um campo de batalha. Avisou mamãe. Não que você deva desistir, mas precisa escolher suas batalhas e precisa preparar Lucas. Ele vai enfrentar isso a vida toda. Nossa responsabilidade é dar a ele a armadura. Começou um blog sobre maternidade adotiva, desafios raciais que lentamente ganhou seguidores. Uma revista a contactou para uma coluna mensal. Lucas, rodeado agora pelo grupo de apoio aos sábados, começou a florescer de formas inesperadas. Sua gagueira diminuiu significativamente, os acidentes tornaram-se raros. E algo mais emergiu. Uma voz: Lucas começou a se defender. Quando um colega na escola o chamou de escravo durante uma aula de história, Lucas levantou-se e com voz firme corrigiu: meus ancestrais foram escravizados. Isso não os tornava escravos, eram pessoas, e foram mais fortes do que você jamais será. A professora ficou em silêncio. Impressionado, o colega, envergonhado, pediu desculpas. Mas nem tudo era vitória. A família Silva ainda os excluía. Natais passavam sem convites, aniversários sem telefonemas. Lucas perguntava às vezes sobre a vovó Má. Mas Ana e Pedro apenas diziam que algumas pessoas precisavam de mais tempo. Até que, 2 anos após o jantar fatídico, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Capítulo 4. O caminho da reconciliação. Era uma quinta-feira comum de março, quando o telefone de Pedro tocou no meio de uma reunião. Com o cliente, ele normalmente deixaria para a caixa postal, mas algo fez atender. Era o tio Augusto, a voz tensa. Pedro, é sua mãe, ela teve um AVC, está no hospital sírio-libanês Egraiv. O mundo pareceu parar, por mais complicada que fosse sua relação com Dona Marta. Ela ainda era sua mãe. Pedro cancelou tudo e correu para o hospital. Ligando para Ana pelo caminho, encontrou a família reunida na sala de espera da UTI. Ricardo, Augusto, as tias, os primos. Quando ele entrou, um silêncio desconfortável se instalou. Ninguém se levantou para cumprimentá-lo. Como ela está? Pedro perguntou a Ricardo. Grave AVC hemorrágico, lado direito do corpo paralisado. Não consegue falar, os médicos dizem que os próximos dias são críticos. Pedro sentou-se, passando as mãos pelo cabelo. Por 2 anos não tivera contato com a mãe, além de mensagens formais de aniversário e Natal, sempre ignoradas. E agora ela estava ali, talvez morrendo, e eles nunca haviam se reconciliado. Ana chegou meia hora depois, Lucas com ela. Não havia tido tempo de deixá-lo com alguém. Quando entraram na sala de espera, o desconforto intensificou-se. Olhares se desviaram, conversas morreram. Talvez não seja apropriado trazer a criança aqui. A tia Berenice murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Ana ignorou-a, sentando-se ao lado de Pedro. Lucas, percebendo a hostilidade, pressionou-se contra o pai.